Shalom! Haris Kairene, estamos iniciando mais uma aula, mais um momento juntos aqui no canal A Rota da Teologia. E hoje nós iremos tratar um assunto muito pertinente, que é justamente os escritos dos pais apostólicos, os documentos mais expressivos que surgiram, que foi inclusive originou a teologia dos pais apostólicos. Os mais antigos escritos cristãos, que foram até remanescentes, né, da grande, vamos dizer assim, proponência, que mais tarde se tornaram os escritos paralelos ao cânon do Novo Testamento, foram os escritos chamados Escritos dos Pais Apostólicos. Eles receberam esse título por serem, na ocasião, aqueles escritos e também percepções e declarações e argumentações e comentários difundidos pelos apóstolos e também, vamos dizer assim, por todos os seguidores, ou seja, aqueles discípulos e que estariam dando continuidade às atividades eclesiológicas e eclesiásticas dos apóstolos, que eram os primeiros pais da igreja. Então, em alguns casos, parece até, vamos dizer assim, realmente possível ou impossível, enquanto que em outros foi um produto até de algumas percepções ou imaginações. Mas o nome pais apostólicos apareceu no século número 17, né? No século 17, quando foi aplicado, então, a 5 escritos, o corpo de escritos, tá? Esses escritos surgiram ao longo de 3 outros, vamos assim, estudos em que mais tarde começou-se a postular como o Didaquê, de Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, não é? Policarpo de Esmirna, Pápias de Herápolis e Epístola de Barnabé, o Pastor de Hermas e a Epístola de Diogneto. Tá? Então esses seriam os escritos mais proponentes ou os documentos oriundos dos pais apostólicos que tinham maior ênfase e que eram mais observado paralelamente ao cânon do Novo Testamento nesse período desses primeiros séculos, e no século XVII teve um grande respeito. A epístola, com exceção até inclusive a epístola de Diogneto, tá? Eram escritos totalmente endereçados a outros cristãos. Portanto, eles eram mais úteis para nos dar uma ideia a respeito da vida, do pensamento da igreja. A leitura dos pais apostólicos também tornou possível vislumbrar todos os problemas, as controvérsias, as divisões internas, as perseguições, os conflitos que estavam ocorrendo entre o judaísmo e também o paganismo para com a igreja, viu? A natureza literária desses escritos, ela não é uma natureza uniforme, mas elas exigiram e foram trabalhadas em cima de um tratado exegético, teológico, uma coleção de visões, de profecias, uma defesa do cristianismo e até, em alguns aspectos, uma diversidade de argumentações dos pais apostólicos dentro das mais diversas temáticas vivenciadas no contexto da igreja primitiva. Clemente de Roma, que foi o primeiro dos escritos dos pais apostólicos, o primeiro a desenvolver esse escrito, o qual pode ser datado em algum grau de precisão dentro da primeira epístola aos Coríntios de Clemente de Roma, né? Que foi um livro apócrifo e também teve a titulação de primeira epístola aos Coríntios de Clemente de Roma. Então, seria um livro apócrifo que não foi reconhecido pelo cânon do Novo Testamento, porém tinha essa titulação, ok? Tudo que pode ser dito com certeza sobre Clemente é que ele foi um primeiro bispo de Roma, por volta do final do século I, tá? Então ele foi bispo de Roma por volta do final do século I. Então João, o apóstolo João, conheceu e vivenciou, e até pode-se dizer que foi contemporâneo de Clemente. E que nesse tempo, provavelmente, ele vai escrever, em 96 depois de Cristo, vai escrever esta carta, essa epístola, tá? E essa epístola vai constar justamente uma carta da igreja de Roma para a igreja de Corinto,
Corinto, aonde o Clemente de Roma está justamente apresentando questões referentes às virtudes do apóstolo Paulo, as virtudes das epístolas de Paulo e a importância da igreja estar centrada em todo o legado que Paulo deixou e em todas as orientações e conselhos que Paulo deixou para a igreja de Corinto, tá? Outro detalhe também que Clemente, ele parece extrair os seus argumentos contra todas as questões de rebeldia, de contravenção do Antigo Testamento, de um lado, e da doutrina estoica de harmonia natural do universo, de outro. Então teve um âmbito ético pautado na doutrina estoica da harmonia natural do universo, mas teve um outro âmbito que foi extraído do cânon do Antigo Testamento. Seu uso, inclusive, do Antigo Testamento teve um propósito de se referir às principais personagens históricas do Antigo Testamento, que mostram que foram obedientes, hospitaleiros, humildes, pessoas irrepreensíveis e que demonstravam atitudes de nobres e que deveriam ser seguidas dentro de um contexto de vida cristã. Por exemplo, Clemente também insistiu sobre o tema estoico de harmonia, de concórdia, harmonia essa manifestada em toda a criação, que deriva de um caráter, de um eficaz, produzente, de um caráter digno, né? Outra questão também, ele trabalhou a questão da do Deus demiurgo, tá? Outra questão também da relação de Deus com o mundo, que foi uma abordagem que ele trabalhou. Então, todas essas questões da soberania de Deus, da cristologia, ele também abordou alguns temas. Então essa epístola era uma epístola também no sentido sistemático, também tinha uma proponência sistemática, também tinha uma proponência ética e trabalhava questões também da humilha, da oratória, do desenvolvimento da comunicação, da verbalização. Clemente de Roma, então, ele propôs uma carta totalmente com viés ético e totalmente também para rememorizar a igreja de Corinto sobre as obras e as atividades e os escritos do apóstolo Paulo. O Didaquê, que é considerado a doutrina dos 12 apóstolos, né? A palavra Didaquê no grego, ela vai significar doutrina, tá? Ela, sem dúvida alguma, uma das mais importantes descobertas literárias dos tempos modernos. E inclusive essa obra foi esquecida e obteve um grande apreço quando foi descoberta no anos de 1875 em Istambul, lá no século XVIII. Ao lado desse texto grego, há fragmentos, inclusive, de traduções em latim, em traduções árabe, no cóbitico, no geórgico, no siríaco, tá? Então essa publicação, que ela aproximou-se quase 10 anos após a descoberta, esse documento tem sido estudado por um grande número de eruditos e a sua origem, autor e data tem sido ainda é até hoje objeto de debate. Nada há de tão certo, tão expressivo no tocante à composição desta obra e também a data em que ela foi composta, questões mais de aspecto histórico, né? Mas o Didaquê foi escrito provavelmente antes da destruição de Jerusalém, nos anos 70 depois de Cristo, enquanto alguns supõem até que essa data ela é muito mais posterior, porém nós podemos acreditar ou credibilizar a data de 70 depois de Cristo. Parece provável também que nós podemos considerar que Didaquê ele tenha sido escrito perto do fim do século I ou começo do segundo. Mas o que é mais importante dessa questão é que justamente esse documento ele é portador de 16 capítulos, tá? Somente 16 capítulos, e que são divididos em 3 seções principais. A primeira dessas seções, do capítulo 1, versículo 6 até o capítulo 6, versículo 2, tratando da Epístola de Barnabé, a chamada Epístola de Barnabé, um livro apócrifo que foi depois incluído nas Bíblias de tradução católica. Parece que tal documento existiu dependente tanto do Didaquê, como também dentro da Epístola de Barnabé foi usado alguns assuntos referentes ao caminho da vida, a questões éticas, do amor a Deus, da questões escatológicas, da vida pós-morte, mas
a maior proponência dos assuntos foram de pauta ética, tá? A segunda parte, do capítulo 6, 3 até o capítulo 10, versículo 7, já vai trabalhar questões de instruções litúrgicas, como desenvolver o culto, a atividade do culto, as questões da liturgia referente ao batismo, referente à administração, como deveria ser administrado o batismo, como deveria ser praticado o batismo. Então está ali a orientação justamente nesses capítulos da segunda sessão. Já a terceira sessão, ela vai trabalhar sobre questões mais voltadas para principalmente a alimentação, a refeição, a própria Eucaristia, como que deveria ser procedido o ato da ceia, o ato da Eucaristia, né? E mais tarde eles vão trabalhar também todo um manual de disciplina nos capítulos 11 a 13 e vão concluir com questões mais da administração da vida e morte e sacrifício de Cristo, no sentido do sacrifício vigário, e depois conclui no último capítulo sobre questões administrativas da igreja. Então, ela foi, vamos assim, um escrito, foi uma obra muito utilizada dentro de um contexto de eclesiológico, eclesiástico, para até orientações litúrgicas e orientações da vida ministerial, de comportamento, de caráter, de ética, tá? Outras epístolas também que tiveram grande ressalva e obras foi as obras de Inácio de Antioquia. As obras de Inácio de Antioquia, chamadas Epístolas de Inácio de Antioquia, foram obras vislumbradas dentro de um propósito de trabalhar em cima do que o bispo de Antioquia, tá? Ele, como segundo bispo de Antioquia, que foi Inácio, né? Ele trabalhou dentro de uma proponência de falar questões de cunho social, de cunho político, de cunho religioso, mais voltada a alguns martírios que estavam acontecendo, as questões desses martírios, os resultados desses martírios. Também escreveu algumas, dentro dessas epístolas, algumas cartas para as igrejas de Magnésia, Trales, Éfeso, Roma, e também desenvolveu alguns tratados tratando de questões pessoais, como a de Onésimo, como a da própria igreja de Filadélfia, e de outras questões também, como a igreja de Esmirna, e questões mais, vamos voltar assim, a aspectos sistemáticos e eclesiológicos do contexto das igrejas naquele período, tá? Essa foi a proposta, então, das epístolas de Inácio. Outra carta também, outra referência também que há nesse período da teologia dos pais apostólicos é que elas trabalharam uma proposta mais, vamos dizer assim, moral, ética e não tanto sistemática, mais moral, mais ética e também mais no aspecto sociológico e político, tá? Tinha questões também a se tratar eclesiásticas, a se tratar eclesiológicas, mas nem tanto o sentido propulsor era de âmbito doutrinário e de âmbito teológico, no sentido de uma teologia sistemática, uma teologia bíblica, mas sim questões alusivas a abordagens, principalmente de cunho ético, tá? Outro também escrito que nós podemos colocar aqui, acrescentando, é o de Policarpo de Esmirna, tá? Entre os pais apostólicos, Policarpo de Esmirna, ele vai escrever aos Filipenses e vai tratar sobre o martírio de Inácio, e mais tarde ele também vai tratar sobre as questões principalmente de questões mais abordando a questões doutrinárias, a questões teológicas que estava atravessando a igreja de Filipos, e que ele procura trazer ali um tratado e uma argumentação teológica para poder levar a igreja a soluções de algumas controvérsias que estavam surgindo. A outra carta e outro documento dentro desse contexto dos pais apostólicos é de Pápias de Herápolis, tá? Pápias de Herápolis, ele desenvolveu um grande contributo para a área do Novo Testamento, principalmente de uma teologia bíblica, de uma hermenêutica, de uma exegese.
Então ele propôs ali dentro principalmente da explicitação dos evangelhos e de algumas epístolas, já alguns apontamentos hermenêuticos e exegéticos de cunho até histórico, para poder elucidar ainda com maior nitidez o que estava transmitindo os apóstolos em suas epístolas e também os evangelistas nos evangelhos. Então essa foi praticamente as obras que foram desenvolvidas e conceituadas como dentro do contexto dessa proposta de teologia dos pais apostólicos e também até de livro e de obra que surgiu através dos escritos desses pais apostólicos, que foram, na verdade, os primeiros autores que surgiram ainda dentro do período, vamos dizer assim, da igreja do primeiro século, do finalzinho da igreja do primeiro século, né? E início aí dos séculos seguintes, aonde se tornaram obras paralelas e obras que foram também utilizadas em um contexto mais litúrgico, em um contexto mais de ensinos paralelos e também até de consultas no aspecto teológico para o clero, tá? Então foi mais voltado a fornecer elementos históricos, doutrinários e litúrgicos para o clero das primeiras igrejas, ou das igrejas que foram surgindo período pós-apostólico, justamente igrejas ali do final do primeiro século e início do segundo, terceiro, quarto, quinto século e aí nos séculos transcorrentes. Então era isso que nós tínhamos para hoje dentro do seu canal A Rota da Teologia.